Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da 87,9. Está começando mais um Papo Reto aqui na Rádio FM Esperança, comigo Lucas Santos e com o DJ Bruno aí trazendo aí sempre a melhor programação, as melhores músicas para você. E hoje os convidados de hoje aqui, né, nossos integrantes aqui especiais aqui, Fernando Amaral e Leilson. Aí, bom dia, Leilson. Bom dia, Lucas. Bom dia a todos aí. Bom dia, Fernando. Bom dia, Lucas. Bom dia a todos os ouvintes da 87,9. Aí, ó, rapaz, a voz é eloquente, rapaz. Aqui nós estamos estourada. E hoje a gente vai falar aqui um pouco sobre, né, experiências com Jesus, sobre o que nós já vivenciamos com Cristo, né? Sobre a nossa conversão, aqui nosso testemunho de vida, né? E como também a gente vai tendo, né, experiência em oração, a gente vai tendo muitas vezes um culto, tem uma algo diferente, um retiro, um evento, às vezes é algo mais grandioso e às vezes é algo mais singular, né, na vida de cada um. E sem mais delongas, Leils, como é que foi, Leils, assim, teu testemunho de vida, como é que tu conheceu Jesus? Bom dia a todos os ouvintes aí que estão ouvindo. Cara, assim, é um testemunho, né, é uma parte triste, mas depois veio a vitória, né. Eu tinha mais ou menos, quando eu tinha 12 anos, eu já fui aqui, eu vim aqui, eu frequentei a igreja por mais ou menos um ano e meio, acho que eu tinha uns 13 a 14 anos. Eu vim pra cá, frequentei a igreja mais ou menos um ano e meio, depois saí. Aí quando eu completei mais ou menos 17 anos, bebidas, né, essas coisas, festa, gigantão ali era o meu point. Sexo, ali. Drogas e rock and roll. Basicamente isso. Ali, quem quisesse me achar ali era só ir na praça do Pioneiro. Gigantão, inverno ou verão, 40 graus de pura emoção. Eu tava lá. Aí, sempre começa com as coisas mais fracas, né? A bebida, né? Bebida, tal. Depois foi as drogas. Não, antes das drogas foi o cigarro. Depois foi as drogas. Pra te ver com uma coisa, vai não puxando a outra. Sim. Aí, infelizmente, eu fui usuário de droga aí de crack, pra ser mais específico, dos meus 17 anos ali até os 24 anos. Mais ou menos aí, quantos anos? Quantos anos? Do 17 aos 24? Rapaz, aí foi 7 anos. 7 anos. Não, 18 anos. 6. 18 a 19 anos eu tinha quando eu comecei. Aí, desembestei nesse caminho aí, né? A princípio, quando a pessoa começa, ele sempre tem ele diz assim, né? Não, eu tenho um controle sobre isso, eu paro a hora que eu quero, mas isso É uma falsa ilusão que pode parar quando quiser, né? Exatamente, isso daí é uma ilusão que a pessoa tem de dizer que tá no controle da sua vida. O ruim ali, você experimentou a primeira vez ali, a tendência ali é só ir mais e mais e mais pro buraco ali, resumindo tudo, mais, né? Resumindo basicamente tudo, ali eu ali no ano de 2014, 2015 ali eu tava mesmo praticamente no fundo do poço ali. Vendia roupa, trocava meu celular, eu não durava, vamos dizer assim, um mês com o celular. Comprava, depois trocava em drogas. Só pra te ver o que a droga faz com o ser humano. Uhum. E, cara, isso aí é a parte que pra mim, que eu acho que foi, assim, não é... O mais triste pra mim foi ver a minha mãe. Assim, a parte mais triste quando eu vejo tudo isso de agora. Eu vejo, assim, voltando pra trás, todo o sofrimento que eu fiz a minha mãe passar esse tempo todo. E a minha mãe, ela é católica mesmo, daquelas mesmo ali mesmo. Apostólica romana. E não vai deixar. E ela sempre orando por mim. E ela sempre acreditava que um dia eu iria sair dessa. Aí, como eu passei um tempo aqui, na igreja aqui, Batista aqui, eu conheci uns amigos, né? Fiz a amizade com o Jaldo, com o João, com várias pessoas aqui. Aí, eles marcaram uma cela lá na minha casa, né? Na casa da mãe, porque esse tempo eu era solteiro ainda.
marcaram uma cela lá, moço, estava no fundo do poço ali. Sempre dizia, vou parar, mas quando chegava sexta ali, sextou. Que o povo diz hoje em dia, né? Bota esses memezinhos, hoje em dia sextou. Quando dava sexta-feira, a pessoa já caçava uma festa, um clube, alguma coisa pra poder beber e usar droga. Era basicamente isso. Exatamente, era uma desculpa. Cara, eu tava ali mesmo no fundo do poço, ali era só mesmo a minha mãe, mesmo minha família e pronto. A vizinhança ali tava dito como era um cara sem jeito. Perdido. Um perdido, isso, exatamente. Aquilo ali, tadinho, só tá dando desgosto pra mãe dele. E realmente, era isso mesmo. O que os vizinhos via era isso mesmo. Assim, eu nunca cheguei a roubar pra poder comprar, né? Eu sempre trabalhei, mas era assim. Quando eu ia receber o dinheiro, eu já tava devendo ele todo, e até mesmo mais. Entendeu? Então era uma coisa assim, insustentável. Sim, aí os irmãos foram lá na minha casa. Não, pode vir aqui fazer uma célula aqui, que realmente eu tô muito mal aqui, e eu tô vendo aqui que só Jesus na minha vida mesmo. E a partir os irmãos foram indo. Eu vou mesmo um dia em casa, né? Eu tô em casa, eu refleti, rapaz, eu já vivi. Eu tinha 24 anos, hoje eu tô com 32, tinha 24 anos. Eu pensei assim, rapaz, eu já vivi 24 anos da minha vida. Pra mim, eu fiz o que quis, fui aonde eu queria ir, não dei satisfação pra ninguém da minha vida. E o resultado que eu tenho hoje não é muito bom, não. É péssimo. Então eu vou decidir a partir desse ano viver pra Deus, pra Cristo. E foi uma das escolhas assim, mais extraordinárias que eu não me arrependo até hoje. Aí eu disse, não, quero reunião aqui na minha casa. Eu me decidi que eu ia me converter, né? Aí eu tinha ainda uma carteira de cigarro Calto, que era o mais caro ali naquela época. Ali era mais ou menos uns R$7, era 8. Por aí assim. Eu me decidi, não, eu vou aceitar Jesus mesmo. Eu tinha ela aqui, né? Eu peguei um cigarro, fumei, acabei ali, né? Aí eu disse assim, Deus, se eu voltar a fumar é porque eu tô dizendo que o Senhor não existe. Joguei a carteira no chão, pisei e chutei. Isso foi em 2014, 30/5/2014, e até hoje, até ontem, graças a Deus, para a honra e glória de Jesus, estou livre do álcool, das drogas, do cigarro e de todas essas outras coisas. Amém. E foi basicamente assim, Deus mesmo me libertou ali mesmo do mundo das drogas. Ele não tinha mais, vamos se dizer assim, tava sem esperança. Aí tipo assim, Deus assim jogou a corda assim, tipo assim, aquele meme assim, pega miserável. Aí eu peguei aquela corda ali, me segurei e tô firme nela até hoje. Amém. E foi basicamente assim. Glória a Deus. E você, meu amigo Fernando, como é que foi essa experiência aí de conversão? A minha história é um pouco inversa, né, ao testemunho de vida aí do amigo Leils. Mas assim, o primeiro contato que eu tive, não me recordo o ano, mas eu era criança, vamos se dizer, né, entre 9, 10, 11 anos, tinha uma senhora. Eu até contei essa história uma vez aqui na rádio com a Rosilene, né? Passando aqui, ela me chamou num programa e tal. Perguntou como tinha sido a minha primeira experiência. Uma senhora por nome de Elvira, até vizinha ali do pai do Ivan Sampaio, aqui da igreja. E eu creio que ela ou era da Assembleia ou da Igreja Cristã, ali próximo à casa da ex-prefeita Gleide Santos. E ela sempre fazia uns cultos domésticos na casa dela. E nesse culto era suco e biscoito, que eu acho que na época era creme crack. Sim. Então a gente ia mais focado ali no lanche. No biscoito. Isso. Vamos lá na hora do lanche, lá na casa da dona Elvira. Era uma senhora já bem de idade. E ela sempre reunia. Ia meus irmãos, aí tinha os vizinhos ali, o Kleber, Gil, ali na vizinhança nossa ali. Erisvan, o Neto.
reunia a casa cheia dela. Uma boa parte era devido a esse lanche, né? Mas acabava ouvindo a palavra. Aí tem um versículo que da época eu nunca esqueci, né? Mateus 18 e 18, 20. Que ela sempre, toda vez ela era o carro-chefe dela na hora da pregação. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. E outro que ela falava é aquele que não nascer nem da água nem do Espírito. Eu não sei qual é a referência, né? Uhum. Não é filho de Deus. Aí sempre memorizava aquilo. Aí quando era para ir para a igreja, a gente passava, era 2 vezes na semana. A gente passava 2 vezes lá, quando era no domingo era para ir para a igreja. Aí a galera sumia, ninguém aparecia. Eu acho que o meu irmão chegou aí uma vez. Aí o tempo passou, né? Foi pra... Virei já adolescente, aí não fui pra droga nem pra bebida, mas gostava da noitada, da balada. Começava na quarta, terminava no domingo. Muita festa, muita... E a conversão aqui na igreja, já mesmo convertido, foi através de uma colega de trabalho. Comecei a visitar a igreja com ela, né, a dona Estela. E me converti aí numa pregação do apóstolo Antônio Pereira. Mas basicamente isso. Aí virou estamos aí até hoje. Casei na igreja, graças a Deus. Tenho uma esposa linda, maravilhosa. Estamos firme e forte aí na presença do Senhor. Amém, amém. Os testemunhos bons aqui, rapaz, forte. Agora é a vez do Bruno. Cara, mas assim, a gente parar pra lembrar, né? Como a gente começou é importante. Eu acho que a gente tem sempre que trazer essa memória, né? Tem um versículo que eu acho que é um dos meus preferidos, que é de Jeremias, lá em Lamentações, que ele fala: traga à memória aquilo que pode me trazer esperança. Então, assim, nessa caminhada, a gente tem que lembrar como é que foi o nosso início, sabe? Não esquecer como é que foi o início, sabe? Como o Leis falou, sabe? O meu testemunho de vida é, assim, parece até não é tão emocionante que nem o do Leis, mas assim, a gente cresce no lar, né? A gente cresce ali, digamos, no lar evangélico, né? Um lar cristão, vai pra igreja e tudo mais. Só que eu acho que é um dos mais perigosos que tem. É essa vida que você inicia e você não sabe quem é Jesus. Você vai caminhando, você não sabe quem é Jesus, você só vai pra igreja e tudo é só religião, né? E aí quando foi no ano 2014, eu já tinha decidido começar assim, rapaz, eu quero conhecer isso daí, eu quero aprender, eu quero saber o que esse pessoal fala, né? Assim, a primeira semente para mim conhecer Jesus foi o Lucinho. Quando eu vi a pregação do pastor Lucinho, e eu falei, rapaz, o jeito que ele falava, né, se expressava, eu falei, rapaz, bicho. E o Lucinho, sempre uma característica marcante do Lucinho, ele sempre falava, você tem que ser louco por Jesus, louco por Jesus. Aí eu ficava, rapaz, louco por Jesus, assim. Rapaz, Jesus, será que Jesus é tão bom assim pra gente ser doido por ele? Aí eu comecei ali, eu vi as ministrações e tudo mais, aí quando eu fui embora pro Goiás, ainda tava naquela fase, ainda não conhecia, ia pra igreja, gostava ali de estar com o pessoal e tal, né, mas nunca, uma vida com Deus. Mas eu me lembro do 26 de abril de 2014, foi quando eu tava no encontro, e assim, foi muito forte, assim, o que foi falado, o que foi ministrado. Eu me lembro que teve 2 momentos que marcaram minha vida. Foi quando juntou uma galera, assim, todo mundo com os coletes de apoio e tal, né, de intercessão. Aí tinha uns caras, aí falaram assim: você que tá sentindo o peso de pecado, você que agora vai orar e Deus vai mostrar pra você pecados que você cometeu, né? E na época era aquela coisa de adolescente, né? Era viciado em pornografia e tudo mais. Aí quando ele começou a falar aquilo, comecei a me sentir enojado, assim. Eu falei, rapaz, eu tenho que confessar esse negócio. Aí falou, você que tá sentindo esse peso, você vai vir até um desses caras que estavam lá, os caras com o braço aberto assim, você vai abraçar, você vai chorar e você vai pedir perdão. Você vai como se fosse Deus. Aí eu fiquei meio assim, eu tava com meu irmão, né, aquela coisa, rapaz, se eu ir bem aqui, meu irmão vai falar, pô, lá, o Luca tá cheio de pecado, ó. Aí eu fiquei meio assim, aí eu, pra perder a vergonha, eu fui lá na frente, eu me lembro que abracei o cara, rapaz, na hora que eu abracei, eu chorei, pedi, falava, confessando tudo, as coisas ruins e tal. Aí eu me lembro que ele falou algo assim, foi muito forte isso. Ele falou, cara, foi simples, mas foi certeiro. Ele olhou assim, me abraçou assim forte e falou assim, filho, eu te perdoo. Ele falou desse jeito. Eu achei louco, porque foi ele falando, mas eu senti que era Deus falando pra mim.
E na hora eu voltei, sentei, chorando, e passou o dia, a gente foi almoçar, e quando teve uma pregação de tarde, eu me lembro que eu tava sentado, de repente eu só pensando naquilo, filho, eu te perdoo, filho, eu te perdoo. E aí, quando penso que não, eu tive até uma visão aberta, onde eu vi até, foi quando Deus me mostrou até meu chamado. Quando eu vi, teve duas visões, eu vi um monte de cadeira assim, um monte de cadeira, uns pessoal que eu nunca conhecia, e eu sentado, eu tava com a Bíblia na mão. É como se eu estivesse ministrando para aquelas pessoas. Aí depois eu volto, tanto que me assustei. Quando eu volto assim, eu olho pro local e, meu Deus, o que aconteceu? Eu tava sonhando, acordado. E aí do nada o cara tá ministrando, de repente de novo eu tenho uma visão, é como se eu estivesse sendo transportado para um outro local. E aí eu vi eu no púlpito da missionária. E na época nós estava lá, eu nem sabia se eu ia voltar ou não para missionária. E Deus mostrou isso. Aí eu fiquei pensando naquilo. Quando foi no final, isso era meu aniversário esse dia. Tava exatamente no dia do meu aniversário. Eu tava esquecendo, tava tão emocionado com tudo que nem meu irmão lembrou, nem eu lembrei, não tinha ninguém lá pra lembrar. Quando foi no final do dia, eu peguei o celular assim pra dormir, lá no alojamento. Aí eu vi 11 e pouco. Aí o cara, dia 26. Aí bateu a ficha, eu tava completando 17 anos. Aí Deus falou pra mim assim. Eu consegui ouvir assim, a voz de Deus, assim, foi um negócio muito doido. Deus falou pra mim assim: o maior presente que eu te dei foi o meu perdão e a chance de poder conviver comigo. Aí na hora eu fiquei assim, eu falei, cara, aí naquilo eu fui embora, mudou ali mudou. Tem um outro Lucas, tem um Lucas antes daquilo e um Lucas depois disso. Eu já fiquei doido, já ia ler a Bíblia, eu ficava horas lendo a Bíblia, cara, aquela paixão assim, caraca, eu quero conhecer esse Jesus. Sabe, moço, era doido, eu fazia uns jejum maluco, um jejum que dava na minha cabeça assim, eu ficava dias sem comer, e aquela loucura, sabe, cara, e várias, tem pregações que eu preguei esse ano, que foi lá de 2014, e tem muita pregação minha que tá guardada, que foi eu lendo a Bíblia e a gente fica meio assim, né, a gente fica impactado, né, Leis? Assim, acho que quando tu teve esse momento de tu decidir caminhar com Jesus, com certeza tu tinha uma paixão que te motivava, né? Exatamente, Graças a Deus, quando eu me converti, assim, me veio um amor, assim, pela Bíblia mesmo. De ler, não tem de pegar, assim, ler mesmo afinco, querer entender. Foi isso que, quando eu me converti, Deus botou no meu coração esse amor e essa paixão de ler as Escrituras. Meditar na palavra e algo assim tão maravilhoso que, quanto mais você lia, mais você queria ler. Não era algo que as pessoas hoje em dia dizem, é chato ler a Bíblia, dá sono. Não, mas quando você realmente entende o que aquilo significa, é prazeroso. Não é uma coisa chata, não é algo tipo assim, sem graça. Deus colocou aquilo no meu coração até hoje e eu sigo até hoje. E também eu tive muitos exemplos, né? Um deles foi o meu amigo querido pastor Jaldo. Jaldinho foi um cara que me influenciou e me influencia até hoje. Demais. Eu via o amor dele pela a palavra de Deus, os estudos, a leitura, como é que se diz, o caráter. E eu olhei assim pra ele, cara, eu quero ser igual a esse cara. Eu quero ter esse amor pela palavra de Deus, eu quero ter essa dedicação, esse caráter que o Jaldo tem. E eu me espelho nele muito até hoje. E eu tenho pra mim que até o último dia que a gente se for. Ele é uma das minhas maiores inspirações. Teve ele e muitos outros. Teve ele, o irmão Juarez, o apóstolo Antônio, vários. Ou seja, quando Deus abre os nossos olhos, né? A gente passar a enxergar assim totalmente diferente aquilo que a gente... Porque pra mim esse papo de igreja, ler a Bíblia é uma coisa muito chata. Igual a Bíblia fala, né? Que quem é do mundo gosta das coisas do mundo, e aquilo que é de Deus é contrário a ele, ao que ele gosta, né? Quando eu me converti, a primeira assim, a característica maior foi o amor à Bíblia, a ler e querer sempre aprender mais. E algo que intensificou isso mais foi o primeiro encontro de santidade que teve. Eu não lembro o ano. Foi o primeiro encontro de santidade. Era um encontro dos membros mesmo, interno, tem? Uhum. Encontro de santidade, que o tema era até Isaías 6, que diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, e ele estava sentado em um trono alto,
e a borda de seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas e assim por diante. Esse foi o tema do retiro lá. Cara, quando esse retiro acabou, pra mim ele foi um divisor. O encontro de santidade, o primeiro encontro de santidade. Deveria ter mais deles aqui, porque aquele encontro ali pra mim me deu assim, eu tava em um nível ali, quando aquele encontro acabou, me deu um up ali, ó. Foi a outro nível, eu me dediquei mais ainda e mais e mais. Resumindo tudo, quando Deus entra nos nossos corações, quando Jesus ilumina a nossa mente, o nosso entendimento, a gente passa a ver a Deus, a palavra de Deus com os outros olhos. A gente começa verdadeiramente a amar a Jesus e a sua obra e a sua palavra. E é basicamente isso. Sim. E tu, Fernando, esses primeiros anos aí da caminhada, como um bebê na fé, como é que era o Fernando aí, como é que era a rotina do Fernando? E só cortando aí só um pouquinho. Cara, e depois que eu me converti, antes de eu me converter, eu acho que eu não tinha lido nenhum livro na minha vida assim inteiro. E quando Deus assim me chamou, eu comecei a ler não só a Bíblia e vários outros livros assim. Quando Deus assim iluminou os meus olhos, foi tipo assim, cresça. E algo que eu não tinha, eu não tinha o costume de ler coisa nenhuma. Quando eu me converti, Deus me deu a paixão pela leitura. Eu desenvolvi o hábito de ler através da conversão. Olha aí, nem no tempo da escola tu lia livro. Cara, era só aquele tempinho ali, eu usava o livro ali só pra me ficar girando ele ali, ó. O meu livro era tudo furado no meio ali com lápis ali, ó. E girando. Só pra isso que o livro pra mim servia aquele tempo. E é isso aí. Mas o nome do Leilson já é profético. A mãe dele acho que viu ler, né? De leitura e juntou com Wilson. Leilson. Por isso que o homem é uma enciclopédia aí ambulante. Já declarou já a mãe dele, tá vendo? Rapaz, basicamente. Lê, né? Ele lê, aí Wilson, vai dar um nome. Lê isso aqui. Lê isso. Mas nessa caminhada com Cristo a gente tem várias experiências, né? Assim, no ministério. O Leilson frisou aí uma coisa muito importante, o encontro, que eu creio que já tem um bom tempo que não tem na igreja, né? Encontro de santidade. Moça, aquele encontro ali foi top demais, tá doido. Eu lembro que o meu primeiro encontro foi uma coisa assim sobrenatural. Foi ali naquela igreja Jesus de Nazaré, ali no Baixão, não sei se tu chegou a conhecer essa igreja. Não. Sei qual é, onde é que é. Foi lá também o meu encontro. Foi, né? Nossa, uma coisa assim espetacular, né? Mensagem mesmo, bem edificante. Que você sai dali transformado, aquebrantado, né? O coração mesmo cheio de querer mais de Jesus, mais de Deus, mais pelas coisas do Senhor. E você conhece, né? Pessoas, que nem o Leils falou aí, que tem o Jaldo, que influenciou muito, acho que não só na vida dele, né? Como na vida de muitos jovens aí da igreja. Na minha vida, já fui discípulo do Jaldo também. Fernandinho, né? Líderes também que passou pela igreja assim, que marca muito a vida da gente. Eu lembro que na época que eu me converti, a liderança de jovens era a Fabrícia e o Kelso. Depois mudou para o Jaldo, do Jaldo, Pastor William e Rosilene. De Pastor William e Rosilene foi Jaldo de novo. Jaldo novamente, né? Depois Rafael e Luciana e agora vocês. Então, cada líder você tem um carinho especial, tem uma admiração por cada um deles. Cada um, né, tem uma forma diferente de agir na tua vida, né? E você cresce com isso, né? Então, exatamente. assim, cada liderança, por mais assim que você não tem assim aquela afinidade de andar na casa, de tudo mais, mas você aprende, né? Se você focar ali no aprender, toda pessoa ela tem uma coisa positiva para passar para ti, para o teu crescimento como pessoa, como cristão, né? Ninguém é perfeito, ninguém nasce, só existe um perfeito, que a própria Bíblia relata que foi Jesus, mas cada pessoa pode sim contribuir para a nossa vida como pessoa, como cristão. Sempre levo isso, né? Cada pessoa
pode acrescentar um pouco a mais no seu entendimento e no seu caminho com Cristo. Exatamente. Exatamente. São exatamente 10 horas e 40 minutos. Você que tá ligadinho aí na 87,9, manda um link aí pra todo mundo. Você que tá acompanhando ao vivo aqui na live aqui no Facebook. Em breve ele estará no YouTube e também no Spotify. Vamos com um breve intervalo, Bruno? Vamos com um breve intervalo aqui pra gente beber uma água e já a gente volta com mais no Papo Reto. É isso aí, meu povo, voltamos aqui com o nosso Papo Reto, é isso mesmo, aqui na Rádio FM Esperança, estamos ao vivo pelo site www.radiofmesperanca.com, também no nosso aplicativo, você baixa aí na Play Store, nosso aplicativo, e acompanha ao vivo, de onde você tiver a internet aí, pode ser da Ceilândia, Brasil e mundo afora aí, né, às vezes outra aqui tem um bispo aqui que assiste, né, lá da África, às vezes outra ele mandou um alô pra nós aí do Facebook, né? Também tem o pessoal de Fortaleza, né, Bruno? A gente tem uma audiência boa lá, rapaz, Fortaleza. A Maria Trovoada, né? E a galera dela. Mas é isso, você também pode acompanhar ao vivo pelo Facebook, canal Esperança. E em breve, episódio na íntegra no YouTube e também no Spotify. E vamos continuar aqui nosso tema, né, Fernanda? Experiências com Jesus. O Fernando, que é um cara que tem muita experiência enquanto anda aí de bicicleta aí, rapaz, às vezes Deus fala umas paradas assim meio doidas, Fernando, pra ti. Garoto fitness. Rapaz, na bike mesmo, que a gente pede é só proteção. Se tu der um descuido ali, meu amigo, é chão na certa, aí só Jesus pra reconstruir os ossos quebrados. Mas experiência mesmo é na igreja, cara. Lembro assim no começo, a gente tinha até tinha um grupo de hip hop aqui na igreja, cara. Eu falei já. A gente dançava aí Jordânio, acho que Jordânio hoje tá na Polícia Militar, Edivaldo, Marquinhos, eu, aí sempre o filho da Edna, o Ian, quando era o Ian molequinho, participava também e vinha uns, eu acho que era primo do Edivaldo e do Marquinhos. Tinha um primo deles que sempre aparecia aí pra passar as coreografias pra gente, os passos. Aí na liderança do Jordânio, e nós desenrolava ali naquela parte ali do Getsemane, ali no alto que tem. Né? Getsemane. Isso, rapaz, ali saía muita pirueta, muita coisa mesmo. A gente fez até uma apresentação, né? A gente ensaiou bastante tempo, mas a gente fez uma apresentação no culto de homens, né? Teve um congresso de homens, a gente fez uma apresentação bacana. E uma experiência assim que marcou também muito, né, a minha vida aqui como cristão, foi um acampamento que teve no Pomacião, na época de Pastor William e Rosilene. Campfire, né? Acampamento de fogo, cara, foi coisa mesmo sobrenatural ali no Pomacião. Veio um pregador aí da Bahia, né? Acho que é amigo de Rosilene aí, missionário. O dos Usoto, é? Lembra, acho que era Ricardo o nome dele. Acho que era isso. Cara, mas foi um mover de Deus ali no Pomacião. Grande mesmo. O pregador, foi power. O pregador chegou assim totalmente fora da nossa realidade aqui, né? De Açailândia. Cabelozão meio black power, as tatuagens e tal. Mas quando ele abria a voz dele, né? A gente via que era uma coisa mesmo inspirada por Deus mesmo. E palavra mesmo sobrenatural. Mover de Deus ali pra mim foi uma das experiências assim que marcou assim minha vida até hoje como cristão, foi esse acampamento. Muito bom mesmo. Glória a Deus, glória a Deus. Eu também já ouvi muito testemunho desse campfire aí, ó. Foi power demais. E você, meu amigo Leilson? Esse Leilson aí que é das quebradas para o mundo. Leilson, uma experiência mais recente assim que você teve. Uma experiência mais recente que você teve, assim, que mudou, que você enxergar algo da Bíblia, algo sobre Jesus, assim, que impactou a tua vida. Cara, não é tão recente, não. Assim, já tem uns anos. Eu vou... Tipo assim, foi a experiência, assim, que... Foi uma experiência, assim, sobrenatural mesmo, assim. Eu tenho primeiro essa pra mim dizer que eu já vivi uma experiência, assim, sobrenatural.
Uma foi aqui mesmo na nossa igreja. Eu vou contar duas histórias, e as duas é a mesma experiência. A primeira vez foi quando nós estava... Eu ia tocar no culto de jovens, violão, né? Aí era eu já, lá tinha lá os músicos, lá em cima, né? E os músicos lá tocando e eu só um mero aprendiz, mas eu tava lá em cima. Apenas um pequeno padawan. Apenas um jovenzinho aprendiz, mas eu tava lá, acompanhando os músicos, né? Beleza, louvor fluindo, galera fluindo. Aí quando eu olho pra um músico específico, cara, eu vi assim, o rosto dele, não tem o rosto. Não era uma luz, não é uma luz, não tem aquela... Quando você senta assim no asfalto, assim, meio-dia, aí você vê aquelas ondas, tipo assim, subindo. Sim, do calor ali. Isso, exatamente, foi... A coisa mais parecida é essa. Eu olhei pra ele assim, ó, o rosto dele tava assim, tipo um calor assim, subindo pelo rosto dele. Assim, cara, aquilo ali me impressionou tanto ali, o rapaz aí... Na mesma hora, eu lembrei daquele episódio de Moisés, né? Que quando ele entrava lá na tenda, aí ele falava lá com Deus, aí quando ele saía, o povo via, o rosto dele tava brilhando, né? Eu, caraca, velho. E essa história é sempre pra me contar pra esse músico específico, mas eu sempre dá alguma coisa errada e eu nunca consigo falar pra ele. Aí eu entendi que não é pra me falar pra ele essa coisa que eu vi nele, não tem? Mas assim, foi literalmente, era a glória de Deus mesmo no rosto dele, assim, não tem? Ele tava umas ondas subindo pelo rosto dele. Eu, caraca, velho, aquilo ali me impactou muito. E essa mesma coisa, essa mesma energia, calor, eu vi quando eu fui lá na Igreja Vida, quando... Esse aqui eu vou falar quem era. Era o Bispo Vini, tem? Bispo, é? Vili, né? Vili. A minha esposa era da Igreja Vida. Aí a gente foi lá em cima, no altar, pra ele, tipo, abençoar. Não, a gente foi apresentar o noivado nosso, não tem? A gente subiu lá, ele começou a orar. E eu começamos a orar. E quando eu olhei pra ele, eu vi aquele mesmo brilho, aquela mesma calor ali. Isso, exatamente. Aquela mesma energia que eu tinha visto aqui em um músico aqui, conhecido nosso aqui muito. E eu automaticamente eu relembrei que eu tinha vivido essa mesma experiência aqui na nossa igreja. E cara, aquilo ali pra mim, sim, me comoveu muito, não tem? O rapaz, o altar é algo sério. Muita gente negligencia ali o altar, né? Vai ali de qualquer jeito, de qualquer forma. Mas essa experiência que eu vi em duas pessoas, o rosto dele como se estivesse brilhando mesmo, mas não era uma luz, era um calor subindo pelo rosto dele. Aquilo ali me impactou muito, me fez ter muito temor em subir ali, naquele altar, em qualquer altar. Quer seja para ensinar, para tocar, mas ali você está ali representando você está representando a Deus, né? Vai dar uma mensagem, vai ministrar louvor em nome de Deus. Então ali é um local mesmo sério. Não é para qualquer não é para qualquer pessoa e não é de qualquer forma, né? Então essa daí foi uma experiência mesmo que me impacta até hoje. Falo, cara, isso é real. As pessoas dizem, esse negócio aí, Jesus fala que tá voltando há 2000 anos atrás e nunca voltou. O pessoal já, tipo assim, né? É, exatamente. Relativiza, você tá vendo, vai. Tá vendo, vai, isso aí é só conto de fada, enfim. Mas essa experiência pra mim, porque eu sempre tinha isso, rapaz, eu nunca tive uma experiência assim, tal, massa aí. Nesse dia, assim, foi em pouco... Assim, eu vi a primeira vez aqui, aí demorou mais ou menos um mês, eu acho, ou foi 2, e eu vi lá na Igreja Vida também. Assim, essa experiência é a mais, assim, tipo, sobrenatural que eu tive. O restante é mais no dia a dia, né? Na leitura da palavra, quando você... Eu não sei se já aconteceu contigo, você tá ali, você sabe que o que tu tá pensando não é algo bom, e você se decidiu a fazer aquilo. Mas em certo momento... ou você vai orar ou você vai ler. Naquele momento ali parece que Deus te pega assim, te
te amassa, te aperta assim, e você começa a chorar, começa a se constranger, e você se arrepende daquilo que tu tinha pensado que iria fazer. Porque você já tinha maquinado que iria fazer tal coisa, e essa tal coisa iria entristecer a Deus, mas em determinada hora depois, Deus ministra ao seu coração ali de uma forma que tudo aquilo que você tinha pensado, você deixa para trás. Assim, é essas experiências que me motivaram muito e me motivam até hoje a buscar mais a Deus, a entender quem é Jesus e quem é o Espírito Santo sobre as nossas vidas. E é isso. É interessante isso daí. Até aqui um versículo que eu separei, que Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 7, que diz o seguinte: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, mas aquele que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Esse versículo aqui é o que toda vez eu levo pra minha vida, sabe? Quando eu me converti, quando eu fui ler, né? Nossa, eu li minha Bíblia. Eu nem falo, eu nem gosto de ficar falando pra não parecer que eu tô me vangloriando, mas eu li a Bíblia completa várias vezes. Em um ano, assim, e eu me lembro que eu li essas cartas e eu acho que sempre o que me chamou a atenção foi essa paixão de Paulo, né? Porque Paulo, ele saiu de um cara que matava, que perseguia a igreja, pra um cara totalmente apaixonado por Jesus. E quando Paulo fala isso aqui, é como se eu me colocasse no lugar dele. Falar, rapaz, cara, você olhar e você falar isso, que tudo que tu tem na vida é lixo, não vale de nada. Porque eu considero como perca para poder achar Jesus, né? Conhecer Jesus. Tem até uma outra passagem que eu não vou lembrar agora, que fala pra gente compreender a largura, a altura, a profundidade do amor de Deus. Então, assim, a gente vai vivenciando coisas, a gente vai falando assim, rapaz, é interessante. Eu ganhar, sei lá, X valor para me poder viajar o Brasil todo. É muito interessante eu poder ganhar agora uma passagem e falar assim, Lucas, tá aqui, tu e tua esposa vão pra França. Rapaz, meu amigo, aí você é das noites mais apaixonantes do mundo, porque lá em Paris, lugar romântico, Torre Eiffel, mas quando você olha pra tudo isso que o mundo tem e tudo mais, e você fala, cara, isso não chega nem perto do que é Jesus, né? Do que é experimentar Jesus. Né? E isso que tu falou, Lê, isso é muito interessante, cara. Você olhar pra pessoas, né? Quando tu falou de algumas pessoas que te marcam, né? Que tu viu uma luz. Isso é fruto de uma pessoa que busca Jesus, né, Fernando? Fruto de alguém que sabe, que busca. Eu me lembro de uma história que o Luciano, uma vez pregando, cara, eu achei maravilhoso. Ele disse que estava numa igreja bem simples, ele foi viajando o Brasil todo para pregar. Aí foi numa igrejinha, aí ele tava lá no louvor, aí teve um momento de oração pra todo mundo ficar de joelho. Ele fez questão de sentar, de ajoelhar perto de um senhorzinho, bem senhorzinho. Aí ele tava orando aqui, orando, de repente o Espírito começou a falar assim, Lucinho, cala a boca. Ouve a oração desse senhor. Aí ele ficou só caladinho ali com os olhos fechados, e o senhorzinho falando assim, Jesus, eu não mereço pedir nada pro senhor não. Eu não sou digno de pedir nada. Jesus, eu tô com minha esposa doente. E ela mora, aí ele começou a falar, ó, o senhor pode ir, tem uma estradinha de terra, aí o senhor vai com cuidado, tem um monte de buraco. Aí lá vai ter uma pontezinha. O senhor passa porque a ponte tá meio ruim. Se o senhor quiser, o senhor pode arrodear a ponte, não precisa passar pela ponte não. Aí falou, lá tem uma cercazinha, o senhor pode abrir, pode abrir, viu, não tem cachorro. E ele vai tipo contando como é que Jesus, vai imaginando Jesus caminhando até a casa dele, ó. Aí ele fala assim, aí o senhor pode entrar e o senhor pode declarar a cura na minha esposa. Aí depois ele fala isso tudo, ele fala, Jesus, mas quer saber? Eu não sou digno do senhor ir lá em casa não. Então não vá não, fala só uma palavra. Aí ele vai falando, fala isso. Aí depois ele fala, não, Jesus, eu não sou digno do senhor abrir sua boca para falar algo sobre a minha família não. O senhor só pensa. Se o senhor só pensar, não precisa nem abrir a boca, só pensar, a minha esposa vai ser curada. Aí o Luciano, ouvindo isso, ele falou, rapaz, cara, é muito amor por Jesus, assim, você tem um amor ao ponto de você entender que você é pecador e que você não merece. E eu guardo isso no meu coração, assim, quando eu vi essa história. Eu falei, a gente tem que ser... Acho que pra gente ter experiências com Jesus, a gente tem que ser simples. Porque senão a gente sempre espera, sabe, um mega evento, sabe? Tipo, eu queria, muitas vezes, eu quis ir no Confra da Lagoinha,
na conferência do Tizascope, meu irmão, amigo meu, Adriano, eu falava sempre com ele, cara, um dia a gente vai na conferência do Tizascope, tá lá aqueles caras pregando nós lá, Luciano Subirá, Lipão, o Rodolfo Abrantes, eu falei, rapaz, é massa demais. Só que eu pensei assim, que por mais que isso seja grande, é massa e tem muita experiência, mas às vezes eu posso ir bem aqui, num culto de terça-feira, e às vezes vai estar o Fernando pregando, e às vezes vai ser a pregação que vai mais marcar minha vida, entendeu? Então a gente tem Exatamente. que ser simples, entendeu? Né, Fernando? Isso mesmo. Simplicidade é tudo, né? É falando aí do amor, né? Se a gente for... Creio que quando Jesus veio na Terra, cara, quantas pessoas não perderam a oportunidade de estar ali com Ele, né? De crescer com Ele, de ouvir, de aprender, de amar. Tem uma passagem que Jesus diz assim: vinde a mim todos os sobrecarregados, né? Que eu vos aliviarei, né? Teu fardo é pesado, mas o meu é leve, né? Teu jugo é desigual, mas o meu, né, não tem distinção de desigualdade, de igualdade. E é o amor, como tu falou. Se nós nos colocarmos para amar mais as pessoas, ao invés de julgar, de criticar. Tem lá aquela passagem em Coríntios 13, que fala sobre o amor, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens, se não tivesse amor, nada seria. O amor é paciente, o amor é bondoso. Esse amor é Jesus, né? Se não existisse Jesus, né? Quem eu seria? Se não houvesse. Então ali resume realmente, né? Para que a gente seja um cristão realmente que venha mais amar as pessoas. Assim como Jesus amou. Jesus passou pela terra e ensinou como a gente deveria viver. Viver, perdoar mais, amar mais. E às vezes a gente olha ali, mesmo na igreja, mesmo ali como se estivesse servindo, mas você acaba deixando de amar, né? De amar mais, de perdoar mais. E isso é que é o legado de Cristo, né? É o amor. O amor salva, né? O amor salva. O amor evita guerras. Você vê na Ucrânia ali pessoas morrendo. É o que está faltando ali. O amor, Cristo. Está faltando Jesus na vida daquelas pessoas. Então, para mim, essa é a mensagem principal, né? Tem muitas outras mensagens, mas eu creio que a mensagem principal que Jesus deixou é o amor, né? Quanto você amar mais, mais você vai ter comunhão, mais você vai viver, mais você vai demonstrar que Cristo vive em você. Que é uma pessoa que diz, eu tive um encontro com Cristo, que ele não perdoa, que ele não ama, ele pode rever que ele não teve um encontro com Cristo. É uma pessoa que não ama, que não tem empatia, que não sabe se colocar no lugar das outras pessoas. Como uma pessoa dessa teve um encontro com Cristo? Se o que Cristo prega é o amor. Então às vezes a gente vê muitas disse-me-disse, né? Não, eu tive um encontro sobrenatural, eu fiz isso, aquilo, mas você vê que a pessoa não ama, né? Como uma pessoa que conheceu Jesus, ele não ama. Que o que Cristo pregava é o amor. Então, para mim, essa é uma das mensagens mais impactantes da Bíblia. É você amar. E o que falta muito hoje no mundo é amor, né? Muito amor nas pessoas, muita compaixão. Falta Cristo. Você conhecendo Cristo, você vai ter todos esses atributos aí. Do amor, do perdão, da compaixão, da empatia, do servir. E eu via muito isso assim, essa questão do servir, do amor, nos líderes, né, anteriores a vocês, no Rafael, na Luciana. A gente via essa questão neles assim, né, de servir, de correr atrás, de ter compaixão das pessoas. De se importar, né? De se importar, né? Uma mensagem assim que deixou para mim assim, deles como líder, é essa parte de se importar com o outro,
né? Isso. E você, o que faz você se importar com o outro? Amor, né? Se você não tiver amor, você não vai se importar com as pessoas. E essa, na passagem deles aqui como líderes, né, da rede, eu ouvi isso neles, né? Um pouco de Jesus neles, nessa parte do amar, de se importar com o outro, de querer que as pessoas cresçam. Isso é muito importante. Amém. Amém. Pegando o gancho no que o Fernando tá falando aí, sobre você passar esse amor, né, para as pessoas, assim. Aí, Leilson, eu te perguntar, tu que já ministrou, tu que já pregou em célula, tu que já, com certeza, já deve ter ajudado outras pessoas, qual foi, assim, os momentos que tu viu, assim, que realmente Deus te usou para abençoar alguém, que Deus te usou para tocar em uma pessoa? Cara, os momentos... Repete aí que eu não... Assim, momentos que tu abençoou a vida de alguém, que tu falou assim, rapaz, essa pessoa, ela conheceu Jesus através de algo que eu fiz ou que eu falei. Sim. Cara, como tu bem falou aí mesmo, né? Já ministrei algumas vezes aqui. Outras em células. Sim, mas eu tenho assim... A memória assim... Deixa eu... Uma pergunta assim meio... Vou buscar aqui na memória assim, mas... Eu acredito de uma forma em geral assim, sempre... A mensagem ela sempre serve para todo mundo. A pessoa que está ali falando em nome de Deus, às vezes a pessoa nem sabe, mas foi ministrada de várias maneiras, né? Igualmente a minha esposa, que ela pregou um dia desse aí, que ela disse sobre o filho pródigo, né? Sim. Ela ministrou ali sobre o filho pródigo e depois eu dando uma aula da escola bíblica da EBD, o menino falou que foi muito edificado com a mensagem dela, né? Que ele tinha ali parece que teve um desentendimento mais a irmã dele e ele pediu perdão, né? Com base na ministração que a minha esposa fez. Então assim, eu vejo que a nossa ministração, o nosso estudo ou quem dirige uma célula, às vezes nele mesmo sabe a magnitude do que foi aquilo ali, né? Do que foi aquela mensagem. Do que aquela mensagem transformou a vida da pessoa. Assim, trazendo para mim, nunca me disseram nada sobre alguma coisa em específico. Eu não tenho lembrança, mas eu creio que cada palavra que cada um de nós fala vai servir de alguma maneira para edificar alguém, para salvar alguém, porque às vezes o que a pessoa quer ali não é nem tanto um hiper mega estudo aprofundado, é só você pregar ali a Bíblia o que está escrito, porque a mensagem ela tem que ser simples. Se você enfeitar demais ali, ela perde um pouco do foco ali. É verdade. Então eu acredito que qualquer um que seja que esteja pregando ou ensinando, ele vai aquela palavra ministrada dele vai alcançar certas pessoas. Vai tirar um pai ali, né, que está em um momento difícil. Às vezes uma ministração que você dá ali, ele se sente fortalecido, vai buscar em Deus o refúgio e o alento, né? E é isso que eu acredito, né? Que toda palavra, todo tipo de ensino, ela tem um foco e ela vai alcançar aquele alvo específico. Amém? Amém. Tu falando sobre simplicidade, eu lembro de uma frase que é do Billy Graham. O Billy Graham tinha uma frase, ó pra tu ver, Billy Graham, o cara que mais ganhou pessoas na história né? Ele ganhou pessoalmente, né, milhões de pessoas. E ele falou algo assim: pregue de tal forma que as crianças entendam. Porque se as crianças entenderem, todo mundo vai entender. Então todo o sermão do Billy Graham ele preparava visando as crianças. Se as criancinhas elas entenderem a mensagem da Bíblia, todo mundo vai entender. Porque se uma criança conseguir compreender o amor de Jesus, o que Jesus fez na cruz, pronto. Tanto que o Billy Graham, o sermão dele, o pessoal até dizia, rapaz, como é que o Billy Graham repete quase o mesmo sermão? A administração de Billy Graham era sempre cruz. Ele podia falar de outras coisas, mas ele sempre falava o que Jesus fez na cruz. E é isso, a mensagem da história da humanidade é isso. Né, Fernando?
Essa é a mensagem, né? A mensagem da cruz. Aí voltando aí na questão da mensagem, falando de liderança, né? Voltar para liderança novamente, assim, porque como fala o encontro, né? Sim, sim. Eu vou me remeter a pessoas que falaram de Jesus para mim, né? Na minha caminhada aqui na igreja, eu sempre fui mais presente na rede de jovens, né? Vou dizer. E, cara, em termos de ensinamento, se não leio isso aqui, eu vou tirar o chapéu pro pastor Jaldo. O cara tem o dom mesmo de ensinar. De ensinar, De ensinar, de aconselhar, que eu percebi muito assim que ele não gostava muito de aparecer. Mas ali no secreto, conversando com ele, a gente vê assim também a presença de Deus ali, de Jesus na vida dele. E voltando para outra liderança, questão da Rosilene, né, do pastor William, do encorajamento. Cara, tu vai ser um pastor, cara, tu é um... Eles gostavam de falar isso, né? Vocês são úteis, né? De encorajar, vocês são úteis na obra do Senhor. Fernando, cara, tu tem potencial. Eu vi assim aquele interesse deles em informar, né? de encorajar os jovens a buscar o Senhor com um propósito de passar uma mensagem também, né? Não ficar aqui só no banco da igreja como telespectador, para você também ter um potencial de vir aqui na frente. Você também tem um potencial de pregar, de falar de Jesus para alguém. E eu via muito isso nele. Pastor William, eu lembro que, acho que no dia de finados, tinha até uma combizinha aqui na igreja. Tinha Kombi mesmo. Evangelismo, né? Evangelismo. Cara, a gente encheu aí, passamos eu acho que um dia todo aqui na igreja, enchendo uns saquinhos de água. A gente não falou nada ali no cemitério Campo da Saudade. Nós só estávamos entregando água. E alguns com a camisa do ministério e tal. Eu sei que aquilo ali impactou na vida de alguém, né? Quem é que vai num dia de finados? Todo mundo comercializando ali, né? Vendendo velas, flores, coroas. Até água também. Vendendo água. E a gente chega numa Kombi da igreja lá, com a Ministério Esperança. Que ele sempre gostava de ir com as camisas da igreja, né? Sim, é. E dando água ali, um folheto, um negócio. Às vezes não precisa nem você falar, a mensagem chega. Entendeu? Na simplicidade ali, E eu via que o pessoal se impactava assim, rapaz, água... E tipo num cemitério, toda a água num recipiente, num saco plástico, né? Há uma desconfiança das pessoas, né? Mas eu vi que as pessoas pegavam mesmo, porque ele sabia que aquilo ali era uma manifestar de Deus ali naquele local, né? Eu achava interessante, assim, vamos entregar folheto ali no semáforo e tal. Então eu via muito isso eles, no encorajamento, no pastor Jaldo, no aconselhamento. O pastor, os missionários, eles são missionários, né? Rafael e Luciana no despertar ali, no amor, sempre você consegue ver, né? Em cada pessoa você consegue ver o mover ali de Cristo e aquilo que eu falei. E vocês agora também, que tem bastante potencial, já leio o seu mestre, tá? O mestre Leilson. Então é isso que vale. Às vezes a pessoa, tem até um amigo nosso da corrida, o Fábio, que ele até uma mensagem que eu olhei dele no perfil dele do WhatsApp, que ele diz, às vezes a pessoa sabe fazer, mas não sabe que sabe fazer. É uma coisa assim mesmo. É meio um paradoxo, né? Isso, né? Você sabe fazer, mas não sabe. E diz, Fernando, já pensou se tu tivesse começado a pedalar com 12 anos, né? Tu começou já velho. A gente sabe que tu tem potencial, mas se tu tivesse começado mais cedo, aí diz que a pessoa precisa de alguém para te incentivar, né? E eu vejo muito isso. Eu lembro que no Conjume, né? A gente foi até na caravana aí de Rosilene e pastor William, que perguntaram lá, né? Quem tinham chamado para pastor. Eu lembro que tu foi um dos que foi lá na frente. Foi poucos jovens, mas eu recordo do Lucas, né?
quem tem chamado, vem aqui na frente que a gente vai orar por vocês. Tu lembra disso, não lembra? Eu lembro. Até Eu falei, nem tinha certeza, eu fui mesmo assim. eu até falei pra Débora, eu lembro do Lucas lá, como se fosse hoje, porque ficou marcado assim pra mim, né? Eu digo, rapaz, o cara novo desse aí e tal, já tem um chamado pra... Até me comparei, eu nessa idade e tal, mas a vida é assim, né? Precisa de alguém pra que te encoraja pra uma tomada de uma decisão. É verdade, Fernando. Isso aí que tu falou é interessante, essa questão de impulsionar, né? É uma coisa assim que eu fui marcado também por isso, né? Tu falou do Jaldo, acho que eu também fui muito marcado, porque o Jaldo falava muito isso, né? A Rosilene falava ali e tal, às vezes eu ficava assim, não sei se era específico ou se era o que eles falavam mesmo pra... Mas o Jaldo, ele era muito específico, ele chegava assim em mim e, cara, era muito doido, assim. Acho que no tempo que eu tava, ele mesmo sabia, porque eu conversava muito com ele, confessava muito meus pecados pra ele. Eu acho que numa fase que eu ainda tava muito ainda cambaleando ainda ali, meio desviando. E aí o Jaldo chegava e falava assim, ei, tu te prepara que tu vai ser líder. Tu vai ser pastor, tu vai cuidar dessa galera. Eu, moço, né? Ficava dizendo fora, toda vez, tô fora. Doido, não, moço, não dou conta não sei o quê. E ele impulsionava muito, ele falava, tu vai ser isso, vai ser aquilo. E eu peguei isso pra mim, eu comecei a pedir pra Deus. Falei, Deus, se um dia, eu falava desse jeito pra Deus, se um dia eu estiver cuidando de um jovem ou de uma igreja, eu quero poder olhar para as pessoas, eu quero que o Senhor me mostre quem que elas são. Eu pedi sempre isso para Deus. Aí tem até um tempo que eu tava com um projeto na Capelosa, um projeto social, a gente ajudava os meninos de lá. E eu me lembro que a gente começou, foi indo, e de repente eu comecei a me motivar, falar, rapaz, eu vou levar esses moleques para jogar um campeonato. Montou o time, eles jogaram jogos escolares, jogaram Copa Donai, né? Um time bom, né? Só que era comparado aos outros, né? Ainda era muito inferior, porque o menino nem treinava, não treinava os meninos. A gente foi montando. E eu me lembro que a gente montou uma galera boa, assim. E aí eu falava muito pros meninos. Eu falava, olha, o que eu posso fazer é levar vocês pros jogos escolares. Mas cada um de vocês pode ir além. Vocês podem entrar no time, vocês podem fazer teste. Eu motivei eles. Eu falava assim, ó, tá tendo peneira lá, Imperatriz. Vão lá, moço, fazer a peneira. Ó, tá tendo o pé de atleta, tá tendo não sei o que. Eu ficava motivando eles. Aí tem um desses meninos, cara, que ele era, tipo... Porque lá era muita galera, né? Lá a Capelosa é tipo assim, tem a galerinha que é ali, que infelizmente, assim, fica ali naquelas... Boca de fumo, bebendo e tal, e o grupinho. Aí tinha um deles que era mais, assim, uma classe um pouquinho melhor. Aí ele ficava meio afastado dos meninos. Aí eu fui trazendo ele pra perto. Resumindo a história, ele foi se envolvendo. E ele nem era de jogar. Eu chamava pra jogar, não, eu não gosto de jogar, não. E eu falava, rapaz... Aí quando ele começou a jogar, moço, o menino tinha uma canhota. Moço, ele dominou pra esquerda, já era. Ele chutava de qualquer lugar da quadra, ele fazia gol. E era tudo no ângulo, assim, parecia o Luva de Pedreiro. Só que em vez de pra direita, ele puxava. Em vez de ser pra direita, ele puxava pra esquerda. E eu fiquei vendo, rapaz, essa canhota desse menino é boa. Aí botei ele pra jogar, Nossa, eu nem sabia treinar direito. Eu só botava os meninos e falava... Deus que me mandava, fala isso. Se eu sou perna de pau, mas vocês conseguem. E aí, rapaz, eu ajeitando os meninos. Rapaz, cara, ele jogou jogo escolar. O cara de outro time veio falar, rapaz, esse menino é muito bom. Chegou pra mim, me elogiou. Quando chegou no jogo escolar, teve um dos treinadores mesmo conhecido da cidade, de Adonai, que treinava os outros times. Chegou pra mim e falou, pá, bicho, tu é corajoso. Mas por que tá treinando esse menino? Eu falei, moço, eu até brinquei, sei treinar não. Aí eu falei, moço, tu quer levar um deles pra fazer teste lá? E ele falou, não, me passa o nome deles que eu vou. E aí fui indo, ajeitei, um deles começou a jogar, tá jogando essas divisão aqui que tem direto. E ele, moço, quando ele posta alguma coisa nos status, eu vou lá e boto parabéns, cara, tu vai longe. Aí ele fala, toda vez, ele repete sempre a mesma coisa, Lucas, muito obrigado por ter investido em mim. Eu acho que eu nunca saberia que eu tenho um potencial que eu tenho se não tivesse investido em mim. Aí, tipo, marca, porque tu fica caraca. E ele tinha, acho que 13 anos na época. Agora ele já tá mais velho, já. Isso era 2016, 2017. Agora ele tá jogando aí. Eu sempre falo pra ele, cara, vai longe, faz teste. E o menino, assim... E tu vê que tu acreditou numa pessoa, né, cara? Isso é importante. É o que eu falei, que o colega falou, né? Ele sabia fazer, mas não sabia que sabia exatamente, fazer. Exatamente. Desse jeitinho. E a gente vê, cara, que hoje na igreja, às vezes a gente vê que muita gente tá desanimado, tá se esfriando na fé, se vocês vão ter o mesmo pensamento que eu, mas que às vezes falta a pessoa entender que ela tem uma missão, ela carrega uma missão, sabe? Acho que porque na igreja eu acredito que assim, chega um momento que não dá pra você viver a vida com Cristo só do receber. Parece que chega um momento assim que ou você desiste de andar com Jesus ou você começa a querer entregar alguma coisa, seja servindo, seja pregando, seja ministrando. E acho que com vocês assim, né,
Tenho certeza que Deus tem falado muita coisa pra vocês. E eu queria ouvir do Leilson, assim, o que tu tem entendido, Leilson, assim, da tua missão de vida, assim, o que tu tem orado e falado, rapaz, isso aqui é pra mim fazer, isso aqui Deus tá me mostrando isso. É isso aí. Como eu já falei antes, né, que quando eu me converti, Deus colocou em mim, porque eu não tinha essa paixão pela a leitura, né? Sobre eu estudar, eu não tinha. Quando eu me converti, Deus colocou isso em mim. Então eu acredito que é algo referente a isso. Ou ser um professor de escola bíblica, ou pregar, o que quer que seja, alguma coisa, ser forte, teologia, alguma coisa nessa área. Teologia é algo. É o nosso esporte. E teologia é o nosso esporte, BTcast. É alguma coisa nessa área de ensinar. Ou ensinar ou pregar. Um desses dois. Eu não tenho ainda bem um direcionamento, mas é alguma coisa nessa área. Porque Deus nos usa de acordo com o que a gente gosta. Com o que Ele coloca no nosso coração. Quando eu me converti, ele colocou isso. E eu tenho buscado isso. E eu acredito que igual mesmo tu falou, chega um momento ali que não tem mais como você só receber. Nós não somos um banco que é só para você depositar ali, depositar e ficar se encher ali de tal forma que não tem fim. E emprestar com juros altíssimos, hein? Exatamente. Mas é um rio, né? Correnteza ali, para você passar o que você aprendeu, né, com o tempo. Então eu acredito que para mim específico é isso, é ensinar de alguma forma, quer ser ensinando um curso mesmo de teologia ou pregando, um dos dois. E eu vejo que chega um momento para todo mundo. Quem foi salvo. Chega ali um momento de estralo na mente ali. Alguma coisa aciona ali, ó. Que ele entende que a vida que ele tá não é só aquilo. Você começa a enxergar algo que anteriormente você não enxergava. Você vivia, ó, você pode prestar atenção. Você vivia ali a sua vida, você tinha sua rotina normal e nada lhe incomodava. Pois comigo é assim, não sei com vocês. Quando eu faço assim, muitas coisas e nada a ver com o reino de Deus, eu me sinto culpado. Assim, começa a te incomodar, tua consciência, né? Isso. Tipo, eu posso fazer várias coisas, mas se eu não fizer nada, absolutamente nada, que não envolva Deus, que não envolva servir ou mesmo aprender sobre Deus, me incomoda. Porque eu entendi que a vida não é só isso aqui que a gente vive aqui. Não é só comer, dormir e acordar. É muito mais. É um propósito maior. Você foi chamado não para ficar parado. Mas nós fomos chamados, todo mundo que está ouvindo a rádio, que foi salvo, que crê em Cristo. Todo mundo foi chamado a anunciar o evangelho de alguma forma. Todo mundo tem um dom. Ninguém é infrutífero no reino de Deus. Verdade. Um tem o dom de falar, um tem um dom de servir, quer seja o tempo, quer seja o seu serviço. Um tem um dom de dar financeiramente. Tem vários dons. O corpo de Cristo ele foi equipado com vários dons. Todo mundo tem um dom. Então chega um momento ali na vida de cada cristão que ele tem que se decidir. Porque eu acredito que chega esse momento ali, o estado, que a sua mente, alguma chave na sua mente gira que você pode fazer mais. Você tem potencial para fazer mais e você consegue fazer mais. Aí às vezes a gente não quer renunciar, né, ali aquele tempinho que a gente às vezes não gosta de assistir o jogo ali no domingo. Aí, mas se eu for me dispor a amar mais a Deus, eu não vou ter tempo para mim mesmo. Então o maior foco ali, que eu digo assim, o maior empecilho, o maior assim, é nós mesmos. É você pensar menos em si mesmo. Quando a gente começa a pensar menos em nós mesmos, a gente entende que nós somos uma pequena peça
em um tabuleiro enorme. Que existem coisas a serem feitas, mas não ao nosso próprio benefício, em benefício do próximo. Cara, se a gente recebeu, recebeu tamanha mensagem, tamanho amor de Deus para conosco, por que nós vamos ficar parados? E não vamos repartir esse amor? Então, como é que eu posso dizer? O chamado de cada cristão é compartilhar. Compartilhar com um exemplo. Às vezes você amarra a sua esposa. Você pega a sua esposa, o seu filhozinho, vai lá na praça, comendo um sorvete, mas a sua esposa de mão dada você evangeliza. Várias pessoas, vários vizinhos seus vão ver você saindo mais a sua esposa. Rapaz, esse casal, eu queria ser assim. Alguém pode até dizer assim, rapaz, eu queria ter uma esposa assim. Ou até mesmo uma moça queria dizer, eu queria ter... Ou até mesmo um rapaz poderia dizer, eu queria ter uma esposa assim. E vice-versa. A gente é útil no reino de Deus não apenas quando a gente fala, quando a gente prega, quando a gente ensina, mas pelo testemunho, né? O modo de viver. A nossa vida, no trabalho, na escola, aonde quer que a gente vá. Você pode ter certeza, alguém vai estar prestando atenção em você. Alguém vai estar prestando atenção em você. Aí a questão é, você quer ser um servo de Deus? Você quer ser alguém a dar exemplo sobre quem é Deus? Ou você quer ser objeto de que as pessoas zombem Deus por causa de nós mesmos? Porque muitas vezes a gente é um mau testemunho ao descrente, né? Às vezes não, muitas vezes o descrente diz assim, para ser crente igual esse carinha aqui, Deus me livre e guarde, não quero não. Para ser crente igual esse Lucas aí, eu não quero não. Então, assim, o chamado de todos nós é servir. Tipo o menino que disse, Fernando, o amor, né? O amor. E Jesus diz que vão nos conhecer pelo o amor que a gente tem uns com os outros, se a gente é ou não discípulo de Cristo. Então, cada um é útil. Basta buscar e entender qual é o seu chamado e se dispor. É basicamente isso, mais ou menos. Isso é um professor, rapaz. Isso que tá é longe. Pois é, e você, Fernando? O que você tem mais a nos dizer? Assim, quando o Leio citou aí que a gente só quer receber, né? A gente não é banco só para receber. Aí eu vou fazer aqui uma comparação bem simples. Você pode pegar uma lagoa e um rio, né? A lagoa, quando ela recebe muita água da chuva, o que acontece? Transborda, né? Transborda, ela vaza. Esse transbordar é porque é uma lei natural, né? Pode ver que todo o rio, ele vai para onde? Pro mar. Pro mar. Aí vamos fazer uma comparação, que o mar seja Jesus e nós somos a lagoa, né? Pode ver que aqui e acolá, um açude, alguma coisa, ele recebe água, ele enche, transborda. Quando o verão vem, ele faz o quê? Ele seca. Pois é. E a gente observa que o rio tá sempre em movimento, né? Ele nasce em determinado lugar e ele vai até o mar, que é Jesus, e a água do rio, o quê? Nunca seca, né? Então, assim, o percurso que ele faz da nascente até o mar é um percurso grande, né? Vamos supor que seja a nossa vida como cristão. Tem vários empecilhos, o homem faz barragem, né? Corta, desvia o rio, mas tu pode ver que ele sempre, as barragens aí tem que liberar água, né? Para que choveu demais. Em tempos tem que liberar. Porque assim, o rio sempre tem que estar em contato com o mar. E a água do rio nunca vai secar. Assim é a nossa vida, né? Se você, como uma lagoa, um açude, tu pode ver que a lagoa do Joaquim, a lagoa do Joaquim, ela vai pro mar. Pode ver que ela desce aqui, o esgoto aqui atrapalha, desce Vila Ipiranga, Brejo do Sapo, Bueira, vai bater no rio Açailândia,
Rio Tocantins chega no mar, né? E a Lagoa do Joaquim nunca secou. E da mesma forma é a gente, né? Se você não está tendo esse contato com Jesus, por mais que você receba, você vai transbordar porque você está cheio demais. Não passou aquele conhecimento para as outras pessoas e você vai o quê? Vai ser seco na fé. Você vai ficar aí no banco seco, né? E rapaz, o fulano recebeu tanto, né? Não conseguiu passar nenhuma mensagem de sair com a esposa dele, para que as pessoas observassem que ele é um bom marido, que ele passeia com o filho. Nem essa mensagem ele passou para as pessoas, porque ele só recebeu, só na igreja, né? Ele nunca, talvez, quando sai da igreja, até a gente usa a Bíblia, muitas pessoas hoje usando o celular, no tablet, mas até a Bíblia, quando ele chega, ele tipo esconde, né? Para que as pessoas fora não saibam que ele é crente, não né? saibam que ele é crente. Então é isso. Se você não tem um contato diário com Cristo, nós somos o rio, Cristo é o mar, né? Se a gente perder esse contato por alguma adversidade da vida, ou alguém cortou, desviou o rio, e você perdeu o contato com o mar, a fonte seca, né? Então essa fonte é Cristo. Você perdeu o contato com Cristo, você secou. Esfriou na fé. Olha aí, Exatamente. rapaz. O Fernando aí, rapaz. Essa analogia, eu lembro muito do que vocês estão falando, da parábola dos talentos, né? Que Jesus, ele pega, ele dá 1 talento, 2, 3, 4, 5, vai dando, né, uns talentos, distribuindo para cada um, né? O que tem 10 vai lá e multiplica, né? O que tem 5 multiplica, o 2 tem um guarda. E o que tem um guarda. Ele não tem um, não vou guardar porque, né, meu patrão Severo. é severo, não sei o que. E ele vê que depois, quando chega o patrão, né, pega, dá mais, porque tem 10, dá mais pra todos, e toma o que tinha 1, porque ele não investiu, e dá pro que tinha 10. Aí ele fala, aquele que tem mais lhe será dado. Guarda. Aquele que não tem, até o que tem será tirado. E eu tentando entender isso daí, eu entendo que é aquilo que você recebeu, você tem que investir. E quanto mais você investe, quanto mais você entrega para as pessoas, mais você tem. É por isso que a Bíblia diz lá, Jesus mesmo fala, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Exatamente. Ou seja, vai fluir. É um rio, vai fluir. Que nem o Fernando mesmo falou, é fluir, vai fluir. Então, quanto mais você está entregando, mais você vai receber, né? É por isso que a gente vê, às vezes a gente vê aqui homens de Deus, né? Tipo Luciano Subirá, Luiz Hermínio. Tu vê esses caras, fala, rapaz, como é que esses caras conseguem passar, tipo, 30 anos de ministério? Quando eu vejo esses caras falando que tem 30 anos, 40 anos... E, cara, estão lá, revigorados e tudo mais, porque eles entregaram muita coisa e estão buscando, e eles estão com algo novo, sabe? Eu admiro muito o líder, que ele entende que tem fases, que ele não fica muito voltando para uma fase que já aconteceu, sabe? Eu admiro muito, tipo assim, ele fala, rapaz, é tipo o Luiz Hermínio, eu já vi vídeo lá atrás do Luiz Hermínio, ele era totalmente diferente, ele era outro pastor, ele pregava de outro jeito. Aí ele pregava, tal, até a roupa dele, ele foi passando o tempo, ele foi mudando o jeito dele, foi mudando, foi falando, ele continua pregando o evangelho, mas tu vê assim que ele, tipo assim, cara, aquele rio que eu recebi já passou, entreguei pra outra pessoa, não tá mais. É que nem eu falo muito com a Alessandra, a gente tem que se desapegar das coisas ruins, porque a gente não pode, né, a gente botou o jogo no mar, a gente fala muito, né, jogou no mar do esquecimento, mas também as coisas boas. A gente tem que parar de ficar muito fixo. Ah, mas eu já fiz tal coisa em 2007. Moço, mas já passou. Aí eu ganhei uma vida em 2014. Ganhei uma vida em 2015. Falei de Jesus pra aquela pessoa. E agora tá aqui em 2020 e eu tô nem aí pra ninguém. Tipo, tá entendendo? Então, tipo, se a gente tá sempre... Cara, passou, agora eu tenho que buscar mais. Exatamente. Tipo, os torcedores de algum time aí que só fica relembrando... 2019, é? Só fica relembrando 2019, por aí. Vai estar preso em 2019. Mas é isso, Lucas. Na Bíblia fala que dar é melhor do que receber, né? Mas quem dá, recebe, né? Você deu, você vai receber mais do que aquilo que você deu. É verdade. Né? E às vezes a pessoa fala, não, só é dar. Mas sempre quem tá dando, tá recebendo. Né? Exatamente. Você fala assim. E quem tá recebendo, quem recebeu, ele vai dar também. Porque ele teve o quê? Um aprendizado. Rapaz, o Leilson me deu tal coisa. Rapaz, eu vou
passar pro Lucas também é como uma palavra, né? Exato. Leios pregou, eu recebi e passei pro Lucas. O Lucas passou pro Bruno. Bruno. O Bruno passou pro João. O João passou pro Eduardo. O Eduardo passou pro Marquinhos. O Marquinhos passou pro Lucas Ramos, que não é o Lucas Santos. O Lucas Santos passou pro Gabriel, né? E assim vai. E aí vai. É a lei da multiplicação. Do dar. Realmente, assim, e essa é o que a gente pode chamar de a cultura do reino, né? É a multiplicação. Ó, Jesus veio, né? Uma semente. Jesus veio como uma semente. Ele morreu, ficou 12, que foram os apóstolos. E todo mundo foi impactado através de uma semente, que depois ficou 12, e que multiplicou até hoje, e que são milhões e milhões e milhões de pessoas. Por que isso? É a multiplicação. Porque não ficou... Os 12 que receberam de Cristo ali, não ficaram só para ele. Já pensou se eles ficassem só para eles ali? Pronto, ninguém... Ia morrer ali. Ninguém ia conhecer Cristo. Então, como o nome do episódio diz, né? Experiências com Jesus, né? A experiência com Cristo, a maior experiência é você repassar aquilo que Cristo fez por você e ainda está fazendo. O desafio de todos nós que somos cristãos, porque eu não gosto muito desse termo crente não, porque crente dá assim um ar de uma religião específica, dizer que só os evangélicos é que são... Não é isso. Crente significa todo aquele que crê. Quando eu falo crente, eu tô englobando todo mundo. Quem é crente, crê em Deus, é receber e dar, receber e dar. E é assim que sempre foi e é assim que sempre vai ser. Então, para resumir todo o nosso... O que eu poderia dizer assim de palavra final, que eu creio que já é qual é o final, né? Já estamos caminhando pro final. A palavra final é você buscar, né, a Jesus, buscar ter as suas próprias experiências. É legal você contar as experiências dos outros, mas mais legal ainda é você ter as suas próprias experiências. É verdade. Amém? Que cada um de nós, que somos cristãos, somos crentes, crê em Deus, a nossa maior experiência é poder compartilhar aquilo que a gente já recebeu. Que é quem? Jesus, que morreu, se entregou por nós, para que cada um de nós pudesse ter vida e vida em abundância. Então esse é o meu recado assim, típico final, que para cada um buscar verdadeiramente quem é Jesus, que é a série aí, né, do nosso tema aí, né? Quem é Jesus, né? É isso aí. Fernando, alguma consideração final? Eu leio os falando aí dos 12, né? Dos 12 apóstolos. E foi uma missão assim bem ousada, né? Bem ousada, né? De Jesus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Sei que esses caras devem ter pensado assim, rapaz, como é que nós vamos fazer isso, né? E por todo mundo, o cara tá lá Israel, lá em Israel, Jerusalém. Para como nós vamos chegar em todo mundo? Aí já o apóstolo Paulo conseguiu essa façanha, né? De carta de Paulo aos Coríntios, carta de Paulo. Então, através dessas cartas, ele atingiu uma dimensão bem maior. Exatamente. E onde essas cartas chegaram, já foi para outras localidades, né? Talvez não tinha o meio de transporte que a gente tem hoje, a telecomunicação, nem... Mas a carta era o meio de comunicação naquela época, né? Então essas cartas que chegaram até nós, que chegaram até o apóstolo. E o que está na Bíblia, né? Que a gente lê até hoje. E é uma coisa assim bem ousada. Eu até admiro muito assim o nosso líder, o apóstolo, né? Sempre frisa as histórias de vida dele, né? Que saiu lá da Bahia, que era sapateiro e tal, e chegar na dimensão que ele tem hoje em Açailândia, o respeito que ele tem, né? Se você falar do apóstolo na cidade, a gente vê que ele tem um respeito, as pessoas têm uma admiração pela pessoa do apóstolo, né? Da apóstola.
eles passam esse testemunho pra gente, né? O bom testemunho, né? Eu lembro que o meu irmão, que hoje mora em Minas, ele veio passear esses dias, ele se converteu aqui com a gente. Só Fernando. A igreja hoje Esperança, a Igreja Batista Missionária Esperança, é o que é por causa da figura do apóstolo e da apóstola. Que vocês têm um líder, né? Então a figura desse líder, ela reflete muito em nós que estamos ali como liderados, né? Como colaboradores aí da obra de Cristo. Eu admiro muito assim, ó, o projeto ousado dele. Sair da Bahia, de uma cidade, eu não sei o tamanho, se era na dimensão de Açailândia ou menor, creio que seja menor pelo que ele fala, dele vir para Açailândia, de Açailândia, com a base em Açailândia, ele já está em vários estados do Brasil, né? Igrejas aí em quase todo o Brasil, não vou dizer todo assim, mas já tem bastante igrejas implantadas. A gente não vê essa ambição dele por materialidade, por bens materiais, por estar, né? A gente vê que ele vive para a obra, é o que eu observo, né? E ele ter chegado à África, né? Eu acho que eu não sei se talvez ele possa, Deus ter revelado, ou ele mesmo ter tido essa revelação, mas é um feito muito grande, né? Uma igreja de Açailândia, estado do Maranhão, que a gente só vê notícias negativas, né? Assim, da cidade. Creio que essa realidade vai mudar. Mas do apóstolo vindo da Bahia para Açailândia, de Açailândia, o cara ir para África. Moço, é muito, né? E assim, a gente vê hoje muitas igrejas preocupadas assim, mais no crescimento estrutural e financeiro, e a gente vê o apóstolo. Tipo assim, o que a gente pode pensar, né? O que é que a África vai ter para oferecer? Porque, geralmente as pessoas pensam isso, né? Apesar de estar na obra de Cristo, o que é que essas pessoas vão ter para oferecer para nós? Mas ele está fazendo o que a Bíblia disse, né? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Então esse pregar o evangelho é o quê? Não querer nada em troca, né? Eles não têm nada para me oferecer, mas eu tenho para oferecer para eles. E é isso que ele tá fazendo. É verdade. A gente vê as campanhas, a gente vê o projeto Sim aí, que o Marcelo e a Evelyn estão à frente. A gente vê uma preocupação dele. A gente vê que ele se emociona ali quando ele fala, né? Que ele vai voltar na África. Então, assim, é uma coisa que eu mesmo, assim, particularmente, eu nunca imaginaria que um dia eu poderia ir na África, né? Mas a gente vê que ele está preocupado em fazer levou dentista, né? O Alexandre foi com ele, fizeram um trabalho excelente. Isso é louvável, isso é o ID de Cristo. Tipo assim, poderia pensar, não, eu tô aqui em Açailândia, tem outros países mais desenvolvidos que poderiam ir lá. Ele poderia pensar dessa forma, mas ele está fazendo o quê? Ele está fazendo a parte dele, né? Fazendo a parte dele de levar a palavra. Eu acho que até onde ele puder levar, eu acho que ele vai fazer isso, porque a gente vê esse querer dele, né? Essa disponibilidade de estar na frente, de desbravar aí, o apóstolo, né? O desbravador. Bota mesmo aí Deus na frente, e ele vai cortando o caminho e ele vai atrás. Arrancando toco, igual ele mesmo diz, né? Mas eu admiro muito, assim, a postura dele, né? É bem louvável mesmo. Como cristão mesmo, como líder, como apóstolo, como pastor. É admirável, assim, a postura dele. Amém, amém. Pra gente estar aqui finalizando, aqui um versículo aqui em Atos capítulo 1, versículo 8, né, que diz: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Né? E é isso que a gente está falando aqui durante todo o nosso episódio de hoje, né? As experiências a gente tem, então Jesus nunca chamou a gente para ser uma defesa dele. Vamos ser nossos, vai lá ser meus advogados, vamos me defender. Não é para defender Jesus. A gente fica doido defendendo, porque isso, porque ele tá querendo que a gente seja testemunha. A gente tá simplesmente falando, cara, o que Jesus fez comigo. Eu gosto muito daquele cego. Quando Jesus cura o cego, para mim ele reflete a mensagem do evangelho, aquele cego. O pessoal pergunta, mas como é que ele fez isso? Mas como é que ele te curou, não sei o que. Ele falou, rapaz, eu sei de uma coisa.
eu era cego e agora eu tô vendo. Ele só fala disso, ó, vocês estão vendo, eu era cego e agora eu tô vendo. Eu não sei como é que ele fez, eu não sei como é que aconteceu, eu só sei que eu mudei de vida. Então a gente tem que evidenciar isso. Eu leio isso mostrando o testemunho da vida dele, o que Deus fez na vida dele, que ele era um ex-usuário, que ele tinha os vícios dele, e Deus transformou, e hoje é um mestre, e o mestre lê isso. Glória a Deus. Isso mesmo. E aí Mestre dos mestres. E o Fernando aí que tava lá à toa, e Deus foi lá, trouxe lá através dos biscoitos, né? Foi chamando, parecendo que... Vem, meu filho, vem, cuidando... Já 2, 3. Só não fui pra igreja na época, né? Mas... Aí, ó. Mas ouvi, e a fé vem pelo ouvir, né? É. A semente Só foi pra te ver plantada. que a tática das células aí do lanche dá certo. Dá certo, Dá certo. Mas é isso, meu povo. Agradecer, Leilson, muito obrigado, cara. Obrigado, foi uma honra aí, obrigado pelo convite. É bom que tenha mais oportunidades, né? Não sei se vai ter outros, né? Porque Vai viajar mais. tô de viagem, mas se não for, é igual eu falo sempre pra Sara. Se não for, vai acontecer alguma coisa que não vai dar certo. Mas tamo aí. Aí, Lucas, só pra encerrar aqui, tu falou aí da questão de Jesus, o cego, né? Da cura. Às vezes tem muitas pessoas que eles estão indo pra igreja, porque Jesus veio, né? Veio como humano, né? Deus como humano e divino, né? Divino ao mesmo tempo. Isso, ao mesmo tempo. E esses milagres eram, que nem eu falei naquela célula pra ti, né? Que era operado por eles. E tem muitas pessoas que hoje vêm pra igreja pra ver esses milagres. esses milagres. Mas eu creio que o que Jesus passou pra nós, que o nosso milagre é a salvação, entendeu? É isso aí. É a salvação. Não é eu vim pra igreja que eu vou ver o cego vai ver. Isso foi pra Jesus, porque ele era Deus, entendeu? Né? O cego viu, o cego voltou a enxergar, o morto ressuscitou, né? Isso era pra Jesus, porque ele era Deus. E às vezes as pessoas se frustram na igreja porque eles vão com essa intenção desses milagres. E o milagre, a mensagem que Jesus passa é o quê? É a salvação. A gente vai ter vida eterna com o Pai. E não está correndo atrás disso, né? De milagre. Eu vou andar sobre as águas. Jesus andou, eu posso ser, porque lá ele fala, né? Vocês farão obras maiores. Aquilo que eu te falei, a obra pode ser um trabalho. Eu posso ser maior do que Jesus em levar a palavra para outras pessoas. Eu posso converter mais pessoas do que ele na época converteu. Por quê? Ele era restrito a um determinado lugar. Mas a mensagem dele chegou a todos nós. Né? A tua fé te salvou, né? Te salvou para viver comigo uma eternidade. E não me salvou. Não tinha uma perna e nasceu outra perna em mim, né? Eu era aleijado, voltei a andar. Você era deficiente, voltou a andar, mas andar com novas perspectivas de vida. Que existe um Salvador ali que você vai estar com ele, né? Eu vou estar com Jesus no paraíso. Essa é a salvação. Lá eu vou andar, glória. Lá eu vou enxergar, entendeu? Lá eu vou... Isso tudo aqui que tem na terra não vai fazer mais sentido, porque eu vou estar com o Pai. Essa é a salvação. Então a mensagem é essa. Não é que eu vou para a igreja, eu sou cego. Isso aí ficou para os médicos, né? Deus deu sabedoria, entendimento aos médicos para fazer uma cirurgia, um milagre. Cura, você pode ser curado com a sua fé, né? Eu tinha um determinado problema de saúde e fui curado porque eu tive fé naquilo, né? Isso sim. Mas o cara que voltou a enxergar de conhecimento. Enxergar mais de Deus, mais de Jesus, mais de ouvir. Isso sim eu creio que é o milagre nos dias de hoje. Amém, amém. Né? Sara e Alessandra aí. Essas bonitas. Amém, gente. Obrigado pela participação de vocês. Fernando, muito obrigado, meu brother. E pra encerrar, né? Vamos tá inspirado. Todos os jovens aí da cidade de Açailândia, estado do Maranhão, que estão nos ouvindo aí na 87,9 FM Esperança. Queria fazer um convite aí a todos vocês que
Hoje, logo mais às 18 horas, estaremos aqui na Igreja Batista Missionária Esperança, com a nossa rede de jovens Crucificado com Cristo. E vocês são nossos convidados todos especiais. Está aqui na Rua Bom Jesus, número Lucas? 26. Número 26, aqui atrás da antiga Big Ben. Venha e traga mais um com você. É isso aí. E é isso, meu povo. Nosso Papo Reto chega ao fim, né? Em breve aí no YouTube e no Spotify. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.